Programa Reflexão e Ação, procurando sempre trazer pessoas e tratar de ideias que nos ajudem a sermos melhores na comunidade em que vivemos e sermos instrumentos do bem para criar em nós mesmos motivação e nos outros também. Pois bem, hoje temos a alegria de ter conosco um dos coordenadores do programa chamado Alcoólicos Anônimos, e que é o seu Levi. Ele é coordenador do setor trabalhando com os outros. Por uma questão de princípio da própria instituição, quem dá entrevista não aparece, o rosto não aparece. Por esta razão, as perguntas que vamos fazer ao senhor Levi, ele vai ficar no anonimato, porque é um princípio importante para a organização, porque evita uma série de problemas e eles têm razão nisso. Então, Levi, nós sabemos que os Alcoólicos Anônimos é uma instituição que tem mais, quase 100 anos. Não é? Foi criada nos Estados Unidos com duas pessoas que eram alcoólicos e resolveram iniciar um movimento que deu certo. Nós sabemos que os Alcoólicos Anônimos têm hoje mais de 2 milhões de pessoas ao redor do mundo. E aqui no Brasil tem funcionado muito bem. Então, Levi, gostaríamos de saber da sua experiência. O que você acha desse movimento? E nos dizer alguma coisa da sua história. Bem, esse movimento é um movimento que vem dando certo há já quase uns 7 décadas aí. Né, vem funcionando, começou com dois ex-bebedores, né, na cidade de Acre, que se encontraram e perceberam que conversando entre si, eles estavam se mantendo sóbrios. Né? E a partir desses dois, hoje são mais de 2 milhões no mundo todo. Então eu acredito que esse movimento é um movimento que ao longo dos anos vem provando a sua eficiência e vem dando certo, salvando vidas de uma doença que é fatal, uma doença que leva à loucura ou à morte, né? Vem ajudando famílias que têm sofrido muito com o alcoolismo. Então, a partir do momento em que o doente alcoólico tem o desejo de parar de beber, nos procura, nós, através da nossa programação, conseguimos dar uma nova vida, né? Ajudar. Levi, esse movimento, ele, como você disse, está ao redor do mundo e praticamente em todos os estados aqui do Brasil. Tá? E hoje é importante porque a gente vendo aí a história, por exemplo, do alcoolismo no próprio Brasil, quantos jovens, né, quantas pessoas estão entrando nesse caminho que leva à doença. Você bem falou que é uma doença. O alcoolismo é uma doença. Fale um pouquinho mais disso, Levi, para nós, e dizer como você obteve a cura dessa doença. Fazendo uma reparação, não existe cura, é uma doença incurável, né? Uhum. Mas eu iniciei bebendo por volta dos 18 anos de idade. Hoje, né, a gente vê que as pessoas começam mais cedo, mas eu não comecei mais cedo. Sou de família de alcoólico, meu pai era um alcoólico, mãe alcoólica, mas eu só fui começar aos 18 anos, porque até esse período eu ainda praticava esporte, era um dos sonhos da minha vida. Então, não ingeri bebida alcoólica, né? E por volta dos 18 anos, eu achei que poderia estar bebendo uma cerveja e não sabia que era um doente alcoólico. Comecei a desenvolver a doença. Logo em seguida veio o casamento, casei aos 19 anos, né? E aquela moça que casou com o príncipe encantado, de repente viu ele se transformar num bêbado, né? Exato. Então, com o passar do tempo, a doença foi desenvolvendo, porque a doença é progressiva. Né? Ninguém começa bebendo garrafão, como se diz por aí. A gente começa bebendo bebidas leves. Inclusive socialmente, porque eles falam, não, mas um golezinho não faz mal.
Então você está dizendo que não, né? Não, para o alcoólico a bebida ela vai desencadear a doença, né? No caso eu, como alcoólico, eu comecei bebendo. Eu sempre tive problema com meu pai, porque achar que ele, né, não sabia beber, né? Certo. E eu quando comecei a beber, achei que eu sabia beber. Que não ia ficar nunca? Nunca como ele ficou, né? Mas desenvolvi a doença e foi um período de 19 até os 33 anos, foi quando eu cheguei em Até os 33? Até os 33. Foi quando você conheceu esse movimento? Isso. E eu costumo dizer que eu deixei minha juventude no boteco, né? Porque dos 18 aos 33 anos, que é uma época legal onde se pode construir alguma coisa, eu passei bebendo, né? E quando a gente está bebendo, a gente acha que é o maior, que é o melhor e deixa as coisas real da vida de lado, né? E o casamento correu durante esse período, a família sofrendo, sou pai de 5 filhos, a família sofrendo ao ponto que a família me abandonou por não conseguir conviver com o alcoólico, que não é fácil. Exato. Eu era tipo um alcoólico violento. Tinha 5 filhos e a família acabou percebendo, a esposa e os filhos, que não podia conviver com você, né? Não tinha como, porque eu era um cara violento e aí gerava um punhado de confusões, né? Os filhos crescendo num lar assim, né? Até o ponto em que eles pediram para que eu saísse, certo, fosse embora. E foi aí nesse momento que eu tomei a decisão de parar de beber. Certo. Né? Então aí, Levi, eu acho que é um passo importante que você tomou na sua vida e nosso programa vai ter que parar um pouquinho, nós temos um pequeno intervalo. Voltamos daqui um pouco, fique aí conosco, porque esta história do Levi é muito importante e pode servir para muitas pessoas e famílias que estão nos assistindo nesse momento.